Eu estou aqui no meu site e tem 3 notícias que merecem atenção, e elas ligam, se conectam entre o que é fake e o que é real. E nessa fase que a gente está vivendo, entre o profissional e o seu valor na autenticidade, e um mundo que caminha para confusões cada vez maiores por conta do avanço da inteligência artificial, em que a experiência do que é vivido, a experiência verdadeira, tem seu valor talvez ainda maior, e as pessoas com acesso à criação de sonhos e fantasias dentro das próprias redes sociais. É o que eu vou mostrar para vocês. São 3 notícias aqui, eu vou abordar elas de uma forma direta e rápida para que você também possa ler depois se quiser. Vou deixar o link delas na descrição do vídeo, nas notas do episódio do podcast. E convido você a visitar o meu site, enf.leosaldanha.com. Mas se você colocar no Google Léo Saldanha Fotografia, você vai encontrar meu site rapidinho também. Tem uma série de notícias legais aqui sobre fotografia, um pouco de tudo. Fala de rede social, de negócios, de inovação, fotografia, tem um pouco de tudo, é bem bacana. Mas vamos às 3 notícias. Não dá para negar que 2023 foi um ano dominado pela IA na pauta. Concorda? Em portais de notícia, na mídia, não só na fotografia, tá? No mundo em geral, a IA dominou. Muito mais do que os NFTs nos últimos anos e outros assuntos. Foi dominante. E aí, a primeira notícia que eu quero trazer é o esforço das marcas em buscar uma autenticidade para a tecnologia. E isso se conecta um pouco com os NFTs. O NFT nada mais é do que um arquivo autenticado, procedência. É uma foto que, ao mesmo tempo, é um contrato e te garante a procedência, dando valor a ela. Ela se torna escassa, mesmo sendo digital, ela é única, ela tem essa autenticidade, essa procedência. Quando você vê fabricantes como a Sony, Leica, Nikon e a própria Adobe envolvidas em iniciativas para gerar um arquivo na câmera com autenticação, isso é boa notícia para fotojornalistas, para fotógrafos que querem ter essa autenticação ali, garantindo que aquilo é real. Então, a empresa japonesa, a Sony, anunciou a segunda etapa, eles já tinham anunciado essa notícia, né, do desenvolvimento de uma câmera que garante a autenticidade das imagens. É uma câmera para combater a manipulação de imagens por IA. Ou seja, eu tenho a garantia nas câmeras Sony, que tem uma tecnologia, de que não foi alterada. E se foi alterada, vai aparecer. Então a Sony anunciou que concluiu uma segunda rodada de testes para essa tecnologia de autenticidade na câmera, e ela basicamente cria uma assinatura digital para cada imagem capturada, validando sua origem e integridade. Ela foi desenvolvida em parceria com a Câmera Bits, uma empresa de ferramentas de fluxo de trabalho para fotógrafos, e ela permite que a assinatura digital seja preservada mesmo após a edição dos metadados da imagem. A Sony planeja lançar os recursos de autenticação numa atualização de firmware para as câmeras Alpha 9 e 3, essa aí que está fazendo um barulho danado, né, que é uma câmera inovadora, Alpha 1, Alpha 7S3, tudo para o ano que vem. O ano que vem, a IA vai avançar ainda mais. A gente vai ver novas versões do Midjourney, o DALL-E talvez na versão 4, e por aí vai. E eu vou mostrar que vai piorar para você que tem alguma coisa contra a IA, né, não vê ela como uma ferramenta. E lembrando que a IA não é só. A própria Sony usa a IA para foco, uma série de coisas. Autofoco dela, o rastreamento de olho é com IA, entre outras coisas. Os smartphones todos usam IA e vão usar mais, vão ter isso nativo. As redes sociais usam IA, o marketing está usando IA, o jornalismo está usando IA. A IA não é só para criação de imagens, ela pode te ajudar a ganhar tempo, design, uma série de outras coisas. Então, tem uma série de vantagens. Mas a ideia aqui dessa câmera é uma tecnologia de autenticidade para oferecer uma solução para problemas do que? Imagens falsas, manipulação por inteligência artificial, credibilidade do jornalismo, confiança do público. A assinatura digital é gerada dentro da câmera no momento da captura, usando um chipset de hardware dedicado. Ela é verificada por meio de um software de autenticação da Sony. Essa assinatura digital funciona como uma certidão de nascimento para a imagem, provando assim sua origem e histórico de edição. Então, tem outros detalhes aqui, mas vale lembrar que Leica e Nikon também estão envolvidas em coisas parecidas com a Adobe e mais de 1.000 empresas, entre elas a Microsoft, que é dona, ali tem o DALL-E, o DALL-E 3, né, é um investidor da OpenAI e tudo mais, entre outras empresas. Então, é uma boa notícia.
essa notícia para os fotojornalistas, mas isso não fica restrito a só fotógrafos, só jornalistas. Fotógrafos que queiram mostrar que aquilo é real vão poder usar para premiações também, isso vai avançar. E aí eu vou para a segunda notícia, que eu acho importante trazer aqui. Vamos voltar aqui para o meu blog, ó, estou clicando aqui. Eu vou deixar as 3 notícias na descrição do vídeo e no podcast, como eu já falei, né? Daí você vai lá e lê no detalhe com calma depois, se você quiser, claro. A segunda notícia tem a ver com a que eu falei de fotojornalismo. WordPress Photo tem uma categoria chamada Open Format, que você pode participar, que ela abraça um pouco mais a inovação. Então, fotos com uma certa liberdade, vamos dizer assim. É uma premiação de fotojornalismo, né? Mais voltada para fotojornalismo, tem uma série de categorias, mas ela é a maior e mais importante premiação de fotografia e fotojornalismo do mundo, e ela revisou as suas regras depois de muita crítica, por quê? Nessa categoria Open Format, a WordPress Photo tinha deixado entrar IA. E aí ela recuou com uma forte reação dos fotógrafos e fotojornalistas e pessoas desse ambiente, porque essa categoria ela teve muitas duras críticas quando eles deixaram, permitindo que imagens com IA pudessem participar. Os fotojornalistas consideraram a medida um desrespeito à profissão. E, e aí eu fico pensando se, de fato, a WordPress Photo foi inteligente em lançar uma categoria dessas, né? No caso, quando é uma coisa tão voltada para fotojornalismo e para o que é real, será que faz sentido abrir uma categoria para IA só porque está bombando? Por mais que eu seja um participante desse universo, muito envolvido com as minhas iniciativas, né? Não faz muito sentido. Então, sei lá, uma decisão meio errada. Mas enfim, a fundação ela esclareceu quais ferramentas de edição de IA são aceitáveis para as fotos feitas por uma câmera baseada em lentes e quais são proibidas. Então, ela desenvolveu um conjunto de padrões éticos claros, junto com instituições de fotojornalismo, jornalistas visuais e editores, para garantir que fotografias sejam representações justas e precisas do que o fotógrafo testemunhou e não produzidas de forma a enganar o público. Esse ano é o ano que a gente viu maior quantidade de polêmicas envolvendo IA em concursos. E eu destaco isso nesse conteúdo. O Boris Eldgersen, ele foi entrevistado pela B&Age recentemente. Aí a dica para quem gosta de ouvir podcast e consegue ouvir em inglês, podcast da BH, né, B&Age, uma das maiores lojas de fotografia do mundo. Desculpa, eu tô com essa voz analasada porque eu tô ou com uma rinite forte ou com um resfriado. Então minha voz tá estranha, não é IA, é realmente o nariz que não tá saindo o som direito, tá? Só para destacar aqui. Mas enfim, o Boris Eldgersen, ele deu uma entrevista para o B&H Podcast, bem bacana. Tem quase 2 horas, acho, de entrevista. Ele fala sobre a IA, sobre tudo que está acontecendo. É bem bacana. O Boris puxou toda essa polêmica forte, mas no começo do ano, uma competição australiana deu prêmio para uma foto de surf que não era foto, era IA. O Boris ganhou da Sony World Photo o prêmio, subiu no palco, recusou, bombou. Foi uma das notícias mais lidas do meu site em 2023. E surgiram muitas outras polêmicas com concursos, né? E aí aqui tem, inclusive, uma das fotos vencedoras do Open Format, né, do fotógrafo Mohamed Mehdi, né, da Magnum. E, enfim, aqui eu conto um pouco da história da WordPress Photo, uma organização independente sem fins lucrativos de Amsterdã, na Holanda, que existe desde 55. As fotografias são exibidas em uma exposição itinerante que visita mais de 100 países 100 cidades em 45 países. E a Open Format é uma categoria aberta para jornalismo visual como parte do trabalho. Ela estimula técnicas inovadoras, como, por exemplo, não se limita só a plataformas baseadas na web, animação, vídeo ou som, e permite empregar exposição múltipla, montagem, colagem ou processos alternativas. No começo do ano teve uma foto da Biló, né? A Gabriela Biló fez uma foto dupla exposição, que também gerou muita polêmica, fotojornalista. Até nisso as pessoas, e é uma coisa feita na câmera, né? Como ela tinha destacado. Enfim, tem um purismo de um lado, tem uma coisa. Eu entendo que é a representação no real e no fotojornalismo isso é importante. Eu acho que não tem que brincar com isso, eu acho que foi um erro da WordPress
foto trazer essa categoria de IA não faz muito sentido, a não ser que tivesse uma outra leitura aí, mesmo numa categoria aberta, mas eu acho engraçado, por outro lado, defendendo aí o lado da IA, no fotojornalismo a gente tem vários casos de manipulação de imagem. E mais, né, isso antes mesmo da IA. A fotografia, não vamos nos enganar, fotografia é escrita com a luz, mas ela depende do quê? Sempre dependeu do quê? Tecnologia. Houve uma transição digital que deixou muita gente pelo caminho, inclusive fotojornalistas que não souberam se adaptar, né? Muitos se adaptaram, mas teve gente que foi pelo caminho em várias áreas da fotografia com a mudança tecnológica. Estamos passando por uma transição acelerada, sem precedentes, tecnológica. E a fotografia e a IA, elas vão cruzar, estão cruzando em questões como edição, foco, produtividade, e as câmeras estão absorvendo a tecnologia. Os fabricantes de câmera também estão, por mais que eles estejam fazendo câmeras com autenticação, a gente vê os recursos de IA dentro da câmera, e nos smartphones ainda mais. Então, vai ficar confuso, vai ficar confuso. Enfim, vou deixar depois essa matéria para você ler também. E por último, e não menos importante, para completar aqui o trio de notícias dessa semana para o podcast, aqui para o canal do YouTube, a Meta. Eu fiz uma notícia o ano passado, né? Que a Meta ia fazer com que os NFTs se tornassem um padrão, porque é uma rede social, a maior do mundo, com 4 bilhões de usuários, Instagram, Face, WhatsApp, e que tem uma força desgraçada, né? Quando ela anunciou os colecionários digitais, fez o negócio crescer e depois ela abandonou. Mas o CEO do Instagram falou que ele continua acreditando nos NFTs. Pode ser que um dia volte e vai ajudar, obviamente, os NFTs. E já ajuda, na verdade, o Instagram ajuda muito. NFTs, inteligência artificial, porque é a rede social mais forte. Não adianta, pode falar do X, pode falar do TikTok, ela continua sendo, na minha opinião, a rede social mais forte para as coisas, para mudar a cultura, vamos dizer assim. Por mais que todo mundo fale, eu vi isso outro dia sobre rede de outro conteúdo. Todo mundo está vendendo no Instagram. Todo mundo fala isso agora, né? Todo mundo tá vendendo. Eu tô lá vendendo no Instagram. A gente está vendendo o tempo todo ideias. A gente está vendendo que a gente quer ser reconhecido. A gente está vendendo que a gente quer informar. A gente está vendendo que a gente quer aparecer. A gente está vendendo que a gente quer ser visto. Então, é óbvio que é para vender, mas não é só vender no sentido da venda de produto, é vender uma ideia, vender uma mudança, vender um reconhecimento, um impacto. E o Instagram é forte para isso, que é 100% visual, retornou às origens, está retornando às origens fotográficas, embora o vídeo esteja ali. Melhorou, deu uma melhorada, né? Tem uma série de questões, mas, é, é, enfim, eu saí um pouco do assunto aqui, mas a Meta anunciou que ela lançou o Emo Edit. É uma IA para vídeos e fotos que vai permitir que as pessoas façam suas criações com arte, com IA generativa, como a gente vê no Midjourney e outras ferramentas, direto no Instagram, direto no Facebook. O que isso representa? Representa mais pessoas tentando pegar o lugar do fotógrafo? Não, não é isso que representa. Representa uma popularização da tecnologia para criar meme, para criar arte, para desenvolver uma coisa sem depender do Canva, do Canva, da Adobe, sem precisar criar algo que tenha a cara de uma outra imagem que eu tive que buscar e criar a partir de um banco lá do Canva, de graça, e por aí vai. Eu vou poder criar a imagem para aquilo que eu quero dizer usando os recursos de IA generativa direto no Instagram e no Face. E isso vai ajudar no design, vai facilitar. E vai ajudar a popularizar ainda mais a tecnologia. E as pessoas comuns, os consumidores finais, de fotógrafos e outras coisas, vão se tornar mais habituados com a tecnologia. Ou seja, a IA vai avançar. A Meta é uma empresa que acompanha o hype. O hype era NFT, depois ela abandonou, mas disse que pode ser que volte. Agora é IA. Mas a IA, ela não é um hype. A IA é uma evolução. Ela vem evoluindo nas últimas décadas, nos últimos 10 anos ainda mais, e nos últimos 2 anos é impressionante. Eu nem consigo arriscar dizer como ficará em 2024, mas certamente a Meta vai ajudar a a gente ver essa tecnologia se popularizar. Então vejam, são 3 notícias que parecem não ter exatamente uma ligação, mas tem. Câmeras que são autenticadas de fabricantes importantes, Leica, Sony, Nikon, Adobe conectada com isso, num novo padrão autenticado
que de alguma forma poderia inclusive se conectar com os NFTs em algum momento. Eu acredito que o NFT vai se tornar outra coisa, vai virar um padrão, e que mesmo na internet do futuro, ao contrário do que se possa pensar, que tudo é de graça, que é só clicar e pegar a foto para você, que as minhas fotos digitais não têm valor, eu acredito que no futuro fotos verdadeiras, obras autenticadas, talvez direto na câmera, terão valor e já vão direto para a blockchain, e a gente vai ver uma nova fase nesse sentido. Tomara que isso aconteça. Isso é bom. E também para garantir que aquela imagem é real, foi feita numa guerra, na rua, na política, não importa. Isso é valioso. E, graças a IA e fake news, essa tecnologia surge. Então, a tecnologia empurra até para um lado mais verdadeiro, autêntico. Mas a gente pode expandir o conceito da autenticidade, da experiência, em seu valor, para fotógrafos das mais variadas áreas. Eu sou fotógrafo do que é verdadeiro, do que é real, seja casamento, aniversário, o que quer que seja. E isso também, graças a IA, há um valor. Só que você precisa ser bom. Você precisa saber comunicar isso. E isso passa por marketing, né? A outra notícia, que eu vejo que essas três notícias têm conexão, então a Meta vai ajudar a popularizar. Essas câmeras vindo aí com essas tecnologias de autenticação, isso vai inclusive chegar nas próprias smartphones, de alguma forma vai acabar acontecendo ou em aplicativos. E por fim, as premiações. Os concursos têm um desafio de fato. Porque pensa aqui comigo. Se a IA está avançando cada vez mais realista, eu não consigo mais discernir o que é e não é, e a tendência é que isso fique pior, como é que vai ficar a situação dos jurados que deixam passar, como deixaram esse ano o Boris colocar lá sua foto e ela ser premiada? Vai gerar uma confusão. Talvez passe justamente pela tecnologia que essas câmeras com os arquivos autenticados possam resolver. Agora, no meio de tudo isso, a notícia da Meta com esses recursos, 4 bilhões de pessoas. Vamos dizer que na pior das hipóteses, 1 bilhão só vai começar a usar a IA dentro do Instagram e do Facebook. Imagina como vai ficar a coisa e que tipo de efeito isso vai ter na cultura, no comportamento das pessoas e o impacto disso para quem cria arte ou vive de fotografia. A gente vai entender isso no tempo. Lembrando que eu tenho duas iniciativas voltadas para a inovação e uma iniciativa voltada para marketing. As minhas iniciativas de inovação são o NFoto, com mais praticamente 110 membros, voltados para a inovação na fotografia, inteligência artificial, metaverso, NFTs, tudo que vem por aí de novo e que vai impactar e que já está impactando. Temos notícias, conteúdos especiais, exposições, coisas desse tipo, é bem bacana. O guia fotografia é voltado para a inteligência artificial, com várias novidades, são mais de 8 horas de conteúdo. O NFoto tem quase 70 horas de conteúdo. O guia fotografia tem um grupo VIP, além do e-book com 200 páginas, são mais de 8 horas de conteúdo no guia fotografia voltado para a inteligência artificial. Entrevistas, a gente tem ali notícias exclusivas, apresentações especiais, focadas 100% em IA na fotografia e seus impactos. E, por fim, é, e não menos importante, um novo plano de marketing 2024, que é a minha iniciativa relacionada ao marketing da fotografia. Marketing não é só sobre vender. Eu estava falando do Instagram, que é usado só para vender, todo mundo está vendendo ali, mas não está vendendo necessariamente só produto ou vendendo para sobreviver, para ganhar dinheiro. Está vendendo uma ideia, vendendo status, vendendo reconhecimento. As pessoas querem ser vistas. Mas o novo marketing vai muito além do Instagram e do digital. E é um olhar para dentro primeiro, que é importante. E muita gente não faz. E eu posso te ajudar nesse sentido com o novo plano de marketing 2024, que inclusive prevê conversas online comigo. Enfim, fica aí a dica para você. Essas informações todas estão no meu site. Quando você for nas matérias, no topo lá tem fotografia, plano de marketing e tem o NFoto. Aí é só você clicar para conferir e participar. Ok? Então é isso, obrigado e até a próxima.